Boa noite, Multi, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Multi Talks. O nosso objetivo aqui é promover um tempo de qualidade e aprofundar tudo aquilo que a gente tem vivido na Multi. Legal. E também oferecer respostas autênticas para perguntas reais. E na mesa hoje temos aqui os nossos pastores. Boa noite, pastor João. Boa noite, pastor Tiago. E hoje temos um convidado especial, né Tiago? Muito especial. Apresenta ele aí pra gente. Pastor Brunão. Vamos aplaudir o pastor Brunão, galera? Que legal. E aí, Brunão? Tamo aí. Se apresenta em 2 minutos pra gente. 2 minutos? 2 minutos. Meu currículo nem é tão grande assim. Legal a gente estar aqui com vocês. A gente está pastoreando a comunidade de movimento lá em Americana desde o ano passado, começo do ano passado. E está sendo um desafio para nós lá, um projeto de revitalização. É uma igreja presbiteriana do Brasil. E estamos lá, estamos nesse desafio, né? Sou formado no seminário aqui de Campinas, no SPS. E estamos lá, cara, é isso. Legal. Casado? Bom, casado, a Laís está aí, o Telzinho. O Esdras está aqui também. O Telzinho tem quantos anos? O Tel tem 2 já. Bem próximo da Laurinha. Vamos orando. O Tel é de maio. Vamos orando. Brincadeiras à parte. Brunão, além da sua apresentação, em aspectos técnicos talvez, é um privilégio poder te apresentar como amigo também. Amigo não só da nossa família, da nossa casa, mas amigo também dessa igreja. E eu acho que vale deixar registrado isso, o quão precioso foi o presente da tua amizade, quando tudo que a gente está construindo aqui não passava de ideias que nem tinham ido para o papel ainda. E eu lembro de algumas das nossas conversas que terminaram com muitas lágrimas, com muito aconselhamento, envolto de consolo. Cara, foi muito especial naquele momento inicial enxergar na tua vida alguém que estava acreditando no impossível, no improvável. E a gente malemar se conhecia. Isso para mim foi muita graça de Deus, do tipo, cara, ele nem me conhece direito, alguém criou uma conexão, se eu não me engano foi o meu pai, criou uma conexão entre a gente, falou, cara, você precisa conversar com meu filho e tal. E a gente começou a caminhar junto. Na época você estava plantando a onda. E como foi especial, não só para mim, para o Lucas, para o pessoal da equipe base naquela época da plantação da Multi, poder ter acesso ao que você estava fazendo aqui em Campinas. Um cara que nunca escondeu o jogo, sempre deu caminhos. Cara, vamos lá, é a igreja, é o reino de Deus. E fica a palavra de gratidão e também uma palavra de honra. Jesus te abençoe demais, cara. Amém, cara. Eu acredito muito naquela frase, né? O reino de Deus é um reino de amigos, né? E eu sempre tive, se tem algo que eu falo que eu carrego comigo, é visão de reino. Né? Infelizmente, não são todos os pastores, não são todas as igrejas que têm visão de reino. E isso é uma pena. Então, eu tenho carregado isso comigo, né? De romper com essa parte ruim, né? Sim. Parte ruim que a gente vê por aí, de justamente isso que você falou, do pessoal esconder, esconder métodos, esconder caminhos. Eu acho que não precisa isso, parece que traz uma competição. Sim. E eu acho que a gente trabalha para o mesmo patrão, o mesmo Deus, que dá para nós a multiforme. A multi. Né? E é isso aí, acho que faz todo sentido. Que legal. Essa amizade. Tamo junto. Prazer estar aqui. Top demais. Bora pro tema? Bora pro tema. Qual é o tema de hoje? João, conta pra gente, qual é o tema? O tema de hoje, ele é um tema muito apropriado para a nossa conversa aqui, tendo o pastor Brunão, porque a gente estava falando sobre essa visão de reino, sobre essas conexões, e a nossa proposta para hoje é a gente pensar sobre relacionamentos autênticos. Legal. Ou seja, como que dentro dessa visão de reino, onde todos nós estamos debaixo do mesmo Deus, o mesmo Pai, nós podemos desenvolver conexões, relacionamentos que vão para além, às vezes, da nossa comunidade local,
que vão para além da nossa mesma profissão de fé, das mesmas questões denominacionais, e a gente pode então caminhar em unidade. Então, a proposta de hoje é a gente pensar a partir disso, com todo o contexto e o pano de fundo de Atos, que é o livro que a gente tem estudado nas nossas últimas celebrações. Então, como que a igreja se move a partir do Espírito em unidade? Ainda que houvessem diferenças, ainda que houvessem pensamentos diferentes, mas a igreja em Atos era uma igreja que caminhava em unidade, em autenticidade. Então, é um tema que a gente está aí com grandes expectativas para colocar na mesa e ouvir as perguntas e trazer respostas para isso. E a galera mandou muito bem com as perguntas. Boa, verdade. Chegaram muitas perguntas, inclusive parecidas, que a gente pôde condensar. A gente percebeu uma ênfase, um desejo em busca de respostas dentro da mesma perspectiva. E a gente tentou sintetizar ao máximo aqui tudo que foi enviado para a gente ter o melhor aproveitamento diante do tempo que nós temos aqui. E para isso a gente vai abrir, eu separei aqui o texto da última mensagem da série Somente pelo Espírito. A gente iniciou a nossa última mensagem com o finalzinho de Atos capítulo 4, versículos 32 a 35. Olha só: todos os que creram em Jesus estavam unidos em coração e em mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, porque quem possuía terras ou propriedades vendia o que era seu e levava esse dinheiro como um recurso para que a igreja, através da sua liderança, pudesse realocá-los de acordo com a necessidade. E eles ajudavam os que precisavam de ajuda. Fantástica descrição. Se você está acompanhando a gente pela internet, conheceu agora o Multitalks e talvez não esteja por dentro da série de mensagens que a gente está desenvolvendo aqui, fica o convite, acesse o nosso canal no YouTube. A gente tem as mensagens lá em torno dos registros que nós temos em Atos capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, e em breve Atos capítulo 6, vai ser massa. Então você pode consumir esse material e a gente espera que você seja muito inspirado e abençoado. E a pergunta que fica é: quem não gostaria de participar de uma igreja como a de Atos capítulo 4? Quem não gostaria de olhar para a igreja e falar assim: cara, essa é uma igreja em que as pessoas, por mais diferentes que sejam, estão unidas em mente e em coração. Há um amor extravagante que cuida uns dos outros. Quem não gostaria de falar isso sobre a Multi? Talvez para o seu vizinho, para o seu familiar, para um amigo que está passando por momentos sombrios, escuros. Cara, você precisa conhecer a minha igreja. Que ousadia seria descrever isso sobre a Multi? Talvez sobre a Movimento. E eu acho que toda a nossa conversa hoje, ela tem um potencial muito legal. Porque à medida que a gente fala sobre a unidade da igreja, os relacionamentos autênticos que tinham em Atos, durante todos os registros que nós temos ali, nós não estamos falando só de questões religiosas. Se a gente entender os princípios de tudo que a gente conversar sobre a igreja, as ênfases que haviam nos relacionamentos da igreja, as nossas vidas e os nossos relacionamentos podem ser transformados, aprimorados, amadurecidos. Tem tudo a ver com a minha e com a sua vida, com a nossa vida aqui. Brunão é de outra igreja, de outra denominação, e está na mesma mesa que a gente, unido, em mente e em coração. Isso aqui já é um grande testemunho. Como aplicar tudo isso nas nossas vidas? E eu penso o seguinte: muitas vezes a gente lê as descrições de Atos dessa igreja que estava unida, a gente fala: nossa, será que dá para achar uma igreja assim ainda? Será que não é uma utopia? Uma igreja, um grupo de pessoas, uma comunidade que tem unidade apesar das diferenças, que ajuda quem está passando necessidade, uma igreja generosa. E eu queria que a gente não olhasse para a igreja em Atos como uma utopia. Legal? Vamos esquecer esse lance de utopia, algo inatingível. A gente vai olhar para essa igreja que está sendo descrita em Atos, não como
uma igreja perfeita. Mas a gente vai olhar para esses registros que nós lemos como a descrição de uma fase que a igreja viveu. Porque as dinâmicas que a igreja, qualquer igreja, experimenta hoje, muitas vezes se parecem com dinâmicas dos nossos relacionamentos de segunda a segunda. Nós temos fases incríveis, nós temos fases dinâmicas, nós temos fases desafiadoras e nós experimentamos fases disfuncionais também. Então, se a gente for honesto, a igreja, de maneira geral, as igrejas, elas experimentam fases diferentes. E a nossa vida também. Então a gente tem muito a aprender com essa conversa hoje. E eu queria até aproveitar, citar aqui uma frase do Tim Keller. Ele disse que a igreja é um hospital para os pecadores e não um museu para quem é santo e perfeito. E essa já é uma frase que abre o tom da nossa conversa, porque se a igreja é um lugar para a gente ser curado, a gente se tornar saudável e caminhar com outras pessoas, nas fases difíceis, nos desafios, nós teremos não problemas, mas oportunidades. Faz sentido? Então, está dado o tom da nossa conversa, vamos para as perguntas. Bora para a primeira pergunta então, para o João. João, é possível encontrar uma igreja como a de Atos? Boa. Partindo daquilo que o Thiago contextualizou, de que a gente não olha para Atos apenas como uma utopia, né? Mas como um relato daquilo que aquela igreja, no início, ela vivenciou. A gente percebe ali muitos princípios e pontos, como por exemplo Atos 2, 42, que fala de uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações, ou seja, algo que a gente pode ainda enxergar hoje, em muitas igrejas, em muitas comunidades. É claro que eu acho que quando a gente pensa em igreja, a gente tende a olhar para Atos como uma igreja perfeita. Mas se você ler o texto com toda a honestidade, você vai se deparar com muitos erros, né? Erros de pessoas dentro da igreja, como por exemplo a Ananias e Safira, que a gente viu semana passada aqui, né? Que mentiram ao Espírito Santo, né? E não bastasse isso, ainda mentiram para os apóstolos, tentaram maquiar toda a situação. Ou seja, a igreja saudável, a igreja de Atos, lidou com o pecado, lidou com as questões de disciplina, lidou com questões doutrinárias. Atos 15 a gente vai perceber isso. Ou seja, não é uma igreja perfeita, não é uma igreja que não tem obstáculos, mas eu acho que diante dos obstáculos eles têm oportunidades de revelar a glória de Deus, de revelar quem Deus é. Então eu acho que olhando para esse prisma de princípios, a gente tem hoje sim igrejas parecidas como a de Atos, que estão buscando ser cada vez mais mãos de Jesus, pés de Jesus, buscando ser comunidades autênticas, que lidam com os problemas, que não maqueiam, que não tentam viver a partir de uma religiosidade vazia, mas que estão buscando ser cada vez mais parecidas com o seu cabeça, com o seu Senhor, que é Jesus. Massa. Eu acho que dentro dessa perspectiva, a gente poderia dizer que existem igrejas como a de Atos, no sentido de que existem igrejas buscando ser aquilo que Jesus espera que a igreja seja, buscando fazer o que Jesus espera que a igreja faça, e também no aspecto desafiador. Existem muitas igrejas como a de Atos, que passam por fases extremamente desafiadoras e complexas. Acho que uma coisa para a gente colocar quando a gente fala de uma igreja perfeita ou imperfeita, acho que vale a pena a gente pensar em dois aspectos, né? Até teologicamente falando, a igreja invisível e a igreja visível, certo? Massa. E quando a gente para pensar na igreja invisível, no meu ponto de vista, a igreja perfeita, ela existe, a invisível. Porque se ela tem o Espírito Santo, ela é perfeita, ela tem tudo que ela precisa. Sim. Ela não precisa de mais nada. Agora, quando a gente parte do ponto de vista visível, humano, né, que é a nossa existência, o concreto, aquilo que a gente vê, aí sim, nós, por conta da gente, ela não é perfeita. Sim. Então é o perfeito vivendo dentro do imperfeito, movendo dentro de nós na busca dessa perfeição até que ele venha. E aí eu penso no versículo de Filipenses, que aquele que começou a boa obra
Vai completar. Até o fim. Então, eu penso muito nesse aspecto. Legal. Do ponto de vista espiritual, se a gente tiver o Espírito Santo, a gente é perfeito. Sim. Mas do ponto de vista humano, aí é outros 500, né? Como Continuamos pecadores no hospital. É o já, mas ainda não, né? É isso aí. Essas duas realidades, elas mostram pra gente como que a gente vive num plano de pecado, de imperfeição, ainda afetado por um mundo que jaz no maligno. E muitas pessoas às vezes têm problemas e traumas com a igreja por olhar só nesse prisma, nessa perspectiva visível, né? Sem olhar para o Senhor da igreja, que está, como Efésios diz mesmo, né? Transformando ela cada vez mais pura, preparando a noiva para o dia do grande casamento. E é muito legal porque aí a gente para pensar o seguinte: o próprio Cristo falou: aquele que crê em mim, obras ainda maiores fará. Então, se a gente olha para a igreja de Atos como, eu creio que o texto está lá porque ela é uma referência para nós. Sim. A igreja de Atos, ela é o nosso norte. É onde todas as igrejas que existem deveriam olhar para Atos como aqui é a peça padrão. É daqui que é o ponto zero. Daqui que a gente tem que olhar. Aqui é o nosso padrão. Tanto para correção quanto para uma nova igreja que vai surgir. Exato. Com a plantação da Multi, né? Exato. Eu acho que ali é onde a gente vai entender como repensar propósito. O propósito da existência de uma comunidade local. É ali, o norte está ali. A unidade, né, como o João falou, né, o partir do pão, a doutrina e assim por diante. E se a gente, para arrematar, se a gente pensar nesse ponto zero, os 120 que receberam o Espírito Santo estavam cheios, começaram a pregar, a igreja começou a crescer, e à medida que o crescimento vem, aquele amadurecimento que estava visto no testemunho, notável ali, ele começa a ser um pouco diluído, porque quanto mais o crescimento se evidencia, maiores são os desafios e as demandas de amadurecimento e aperfeiçoamento da igreja, né? O crescimento traz esses desafios. Sim, que é o que vocês vão entrar em Atos 6. Massa. Agora uma pergunta para o Tiago. Aproveitando a temática da série Somente pelo Espírito, qual é o papel do Espírito Santo na unidade da igreja e qual é o nosso papel? Vou resumir para a gente não gastar muito tempo com essa pergunta. O Espírito Santo, ele tem o papel de promover a unidade. Quando a gente olha para tudo que está acontecendo em Atos, a gente vê que os atos não são necessariamente dos apóstolos, mas são os atos do Espírito. O Espírito está convencendo as pessoas, a presença de Deus manifesta ali, está amadurecendo as pessoas, está gerando temor. E é isso. Ao acrescentar novas pessoas à igreja, já há uma unidade. O Espírito Santo está acrescentando pessoas à igreja e trazendo essas pessoas para um novo vínculo, para uma nova família espiritual. O Espírito Santo então tem esse papel de gerar a unidade, de formar a igreja. Mas, do ponto de vista humano, a nossa responsabilidade, o nosso papel é cultivar a unidade que o Espírito Santo está gerando. Então, à medida que as pessoas vão se achegando à igreja, vão sendo incluídas, unidas com Deus e uns com os outros, essa família espiritual, essas pessoas que se chamam igreja, têm uma responsabilidade de cultivar a unidade que o Espírito está gerando. Cada vez mais que pessoas são incluídas, maior é o nosso desafio e maior é a nossa responsabilidade, talvez maior seja o nosso privilégio de cultivar o vínculo da paz. Tem um texto em Efésios capítulo 4, versículo 3, que diz assim, olha: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. É a nossa responsabilidade. Deus está agindo por nós, Ele está agindo em nós, e aí o nosso papel é sermos ferramenta para que Deus haja através de nós, e a gente, através de um esforço consciente, intencional, a gente cultive a unidade, cultive relacionamentos autênticos. O que isso significa na prática? Perdoar aqueles que me ofenderam, perdoar aqueles que talvez em alguns momentos da caminhada olharam torto para mim, desconsideraram os meus desafios, trazer para perto aqueles que estão excluídos, cuidar dos feridos,
silenciar a língua quando a fofoca vem na nossa boca. Essa é a nossa responsabilidade, o nosso papel. Então o Espírito Santo promove a unidade, promove esses relacionamentos à medida que a igreja está crescendo, e a gente se torna coparticipante desse processo para cuidar do que Deus está fazendo. Agora uma pergunta para os 3 pastores. Temos visto que a unidade era crucial para a igreja primitiva em Atos 4. Na perspectiva de vocês como pastores hoje, quais são os maiores desafios para manter a unidade nas igrejas modernas? As paredes pretas. Cara, eu penso assim, eu acho que a gente até falou um pouquinho no início, né? Hoje a gente viu uma competitividade desnecessária. Então a primeira coisa é visão de reino. Acho que é o ponto de partida a gente entender que a obra não é nossa, a obra é do Espírito. Acabamos de falar aqui, né? É Atos do Espírito Santo. E aí quando a gente entende essa perspectiva, a gente vê o quanto a gente é pequeno diante de tudo que Deus está fazendo, né? E aí a gente se coloca no papel de servo. Nós somos apenas servos. E aí a gente vê a gente vê hoje quanto escândalo que a gente tem visto na internet de igrejas, de homens que se acham o dono da igreja, né? De pessoas que se acham semideuses e assim por diante, que não é novidade também para nós. Eu acho que a gente cultivar e entender o nosso papel, né, quanto existência. A gente conversa muito, eu e o Thiago, e a gente fala muito sobre pessoas que se perdem, né, no caminho, pastores, igrejas. Por que se perdem? Porque deixam o propósito de lado, deixam de ouvir o Espírito, deixam de andar no Espírito, deixam de orar, deixam de buscar. E às vezes a gente vê o quê? Igrejas com muita excelência. Glória a Deus pela Multi, que é visível essa excelência, mas eu sei que isso não é o core do coração do Thiago, isso é a periferia, o core é o Espírito Santo. E às vezes eu vejo o quê? Muito, né? O pessoal invertendo isso. A gente vê igrejas virando startups, por exemplo, e não é sobre isso, né? Então aí vira um negócio forçado, vira um mecanismo onde a gente tende a manipular a ação do Espírito, e não é nada sobre isso, né, cara? Então eu acho que a gente se segurar e entender o que Deus quer de nós, né, se conformar com a nossa pequenez diante, né, do reino, é o nosso desafio, cara. A gente entender o nosso lugar no reino, né? Pastores, por exemplo, que não entendem o seu chamado dentro do ministério. Às vezes o cara tem uma veia para famílias e o cara quer plantar a igreja, racha a igreja. Ou às vezes o cara tem o dom para ser mais professoral e o cara quer ser missionário. E aí eu penso muito na ideia lá de Efésios, dos 5 ministérios. Sim. Pastor, mestre, apóstolo, profeta, faltou um aí, e evangelista. Então eu acho que a começar do líder, ele tem que entender quem ele é dentro desse ministério. Sim. Porque senão a gente tende a copiar fórmulas, replicar métodos. E Deus não unge métodos, né, mano? Deus unge pessoas. Massa. E aí, mais desafios? Eu acho que, pontuando alguns desafios para a igreja brasileira, nesse quesito da unidade, são os aspectos políticos, né? A gente tem vivido dias aí onde há muito conflito, muita tensão, e a informação, ela está, de certa forma, super valorizada. Então a gente vê um vídeo no Reels, no TikTok, cara, aquilo é a verdade sobre aquele assunto, sobre aquele político, tá sobre aquele candidato. Exato. A nossa opinião política hoje, ela vem da rede social. E aí ali você tem crentes que precisam de instrução. E aí eu acho 2 pontos. Tem muitos pastores que, ao invés de ensinar a palavra, estão ensinando ideologias, tanto de viés de direita quanto de esquerda, colocando a igreja de um lado da discussão, quando a igreja é agente do reino de Deus e não plataforma política. Então acho que esse é um ponto interessante. Eu vi muitos irmãos perdendo comunhão, perdendo mesa, gente do mesmo pequeno grupo que, cara, discordavam do ponto de vista político, que discordavam, e muito aquela coisa assim, não, eu não vou votar no A porque eu não concordo com o B, e o outro, não, mas eu não vou votar no B porque eu não concordo com o A, e aquela... Então não somos mais amigos! Tipo isso. E aí... Então você vai pro inferno! Boa, bem, já condena, né? Pô.
Mas assim, a questão política tem estado muito acalorada, né, no nosso país, e tem gerado desunião na igreja, né? Só um parênteses. O que cura relacionamentos e o que amadurece relacionamentos dentro do que nós cremos aqui é a palavra de Deus. Toda vez que a gente coloca uma ideologia acima da palavra de Deus, toda vez que a gente coloca uma preferência pessoal acima da palavra de Deus, pensa nisso no que se refere aos nossos relacionamentos em casa, família. Qualquer coisa que vá acima da palavra de Deus, ao invés de curar e amadurecer, vai dividir. Hoje mesmo eu preguei na igreja sobre discipulado e como não perder o seu filho para o mundo, não perder a sua geração, pais, como não perder os seus filhos para o mundo. E eu trouxe um dado da Lifeway Research, falando justamente esse lance de política. Em torno de 35% dos jovens abandonam a igreja por conta de política. 35%. E outros 20 e tantos por conta de hipocrisia e o apontar de dedo. Então isso é muito sério. Entre 18 a 22 anos. Aquela galera que vai para a faculdade, para o college, né, tem abandonado. E porque essa é uma geração muito mais engajada politicamente, né? Então eles estão engajados, eles estão inteirados. A opinião deles não vem necessariamente de TikTok. É uma galera que busca entender, estudar, busca conhecer de fato. E aí quando chega na igreja e o pastor apela para um versículo que aponta para um caminho mais para a direita, mais para a esquerda, a pessoa já, perdeu o ponto da discussão, né? Porque de fato não tem como a gente enfiar uma ideologia nas escrituras, né? E muitos tentam, né, nesse discurso, colocar padrões e colocar parâmetros, e não tem como a gente fazer isso. Então isso mais espana a pessoa, né? Espanta ela do que agrega, traz ela para perto da igreja. E aí eu acho que a gente poderia acrescentar mais um grande inimigo da unidade, que a gente não poderia deixar de citar. Martinho Lutero tem uma frase, ele dizia assim: aonde quer que Deus plante uma nova igreja, creia, o diabo já começou uma capelinha do lado. É igual McDonald's e Burger King. Nós temos um inimigo real. Nós temos um inimigo real que trabalha nos bastidores e entre a igreja, como a gente viu em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, crentes salvos que deixaram Satanás encher os seus corações e conspiraram. Isso que o pastor João falou antes faz todo sentido, porque eu lembro que eu trouxe uma mensagem uma vez na Movimento falando sobre o mundo plural, né? Como estabelecer, como, né, viver nesse mundo plural, nesse pluralismo todo. E o Francis Schaeffer, ele vai falar lá justamente, tem um vídeo dele em Lausanne, em 1974, que ele vai falar que o grande problema, e ele é fantástico, né? Século XX, ele é um dos caras que melhor faz exegese cultural. Schaeffer não tem para ninguém, nesse aspecto. E ele vai falar justamente que o maior desafio da nossa geração é ser fiel às Escrituras, porque o relativismo é tão grande, tão intenso, né? E se eu pudesse encontrar com ele, mandar um WhatsApp para ele, eu ia falar assim: tá um pouquinho pior. E ele acertou, né, cara? Ele acertou. O relativismo, nunca teve uma geração que aceita o relativismo de uma maneira assim muito normal quanto a nossa geração. Então esse é um grande desafio da unidade, porque o relativismo, cada um tem a sua verdade. Como que a gente mantém a unidade diante de todas as verdades que são apresentadas? E pensa no ponto zero do relativismo: Éden. Satanás, para Adão, para Eva, representantes da humanidade ali dentro da poesia hebraica, diz: olha, será que é isso mesmo que Deus disse? Tem uma verdade aqui, mas será que é isso mesmo? Acho que não é isso. E desafia a verdade absoluta, as verdades concretas, relativiza, e aí vem a primeira ruptura: ser humano, criador, e depois todas as consequências relacionais dentro do que a gente experimenta na nossa vida. Massa. Que massa. Uma pergunta para o Brunão agora. Brunão, como aprofundar relacionamentos na igreja em um mundo de relacionamentos tão líquidos? Legal, acho que traz a ideia do Bauman, né? O Bauman fala muito disso, até
um tema bem batido, né? Zygmunt Bauman, que vai falar desse sociedade líquida, né? Então tem a ver com relativismo, né? Tangencia o tema. Eu creio que a vulnerabilidade é um ponto que nos conecta hoje. A gente vive uma cultura do êxito, né? Onde a gente tem que ser o melhor funcionário, o melhor pai, o melhor pastor, a melhor igreja, o melhor tudo. E isso é mentira, meu. A gente não vai conseguir ser tudo, né? E aí as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, ansiosas, depressivas. Então a gente tirar essas capas, né? Tirar essas vestes fake, já é um primeiro passo para a gente ter uma autenticidade, né, cara? Então o que aponta para esses relacionamentos serem mais aproximados, verdadeiros, genuínos, a gente poder se conectar. É um olhar para a dor do outro, é um conseguir identificar, né? O cara é humano, né? Igual eu. Então já é o começo. O cara tem um coração quebrantado, o cara tem um coração aberto, clareza, a gente consegue se comunicar. Então essa vulnerabilidade justamente é cristocêntrica, essa parada, aponta para Cristo, né? Cristo, ele chorou quando João Batista morreu, foi morto, ele soube da mensagem, né, da morte de João. Ele pegou os outros discípulos, entrou dentro do barco, aqueles a qual ele amava, e foi por meio do lago, para ter aquele tempo com aqueles amigos. Isso é vulnerabilidade, cara. Ele podia ficar sozinho, orar ao Pai. Não, ele chamou amigos. Aqui tem uma grande lição para nós. Primeiro, a gente não precisa sofrer sozinho. A igreja está aí para a gente se amar, para a gente se ajudar, caminhar junto, né? Ele fez isso. E o mais doido é que nesse momento de luto de Cristo, na hora que ele chega do outro lado do mar, ele olha, e o texto vai dizer que ele viu aquelas ovelhas estavam como sem pastor. Lembra? E num contexto de luto, às vezes a gente não presta atenção na exegese aí. Num momento de luto, ele vai acolher os outros que estavam carentes. Nossa, fantástico. Então isso só pode ser pelo Espírito, não é na força do braço. Uma pergunta para o João. Quais conselhos práticos podem ser dados para alguém que está enfrentando dificuldades para confiar em pessoas da igreja depois de ter sido ferido em experiências anteriores? Um adendo. Chegaram outras perguntas na mesma direção, no mesmo sentido. Como confiar na igreja depois de ter sido ferido? Como confiar em pessoas que eu amava, que eu considerava, mas que me abandonaram, que apontaram o dedo para mim? Cara, chegou uma pancada de perguntas assim. Tem uma série que a Igreja Red desenvolveu, chamado Machucados pela Igreja. Está lá no YouTube, depois você pode ouvir, se você não ouviu. Ele elenca ali, né, o pastor Tiago Matos, várias questões que levam as pessoas a se machucarem com a igreja. Sejam líderes narcisistas, pessoas problemáticas, enfim, várias questões que levam a pessoa a ter isso. De modo prático, o que eu poderia dizer? Eu acredito que a gente não pode deixar com que as nossas experiências ruins definam a nossa vida no futuro. Ou seja, todos nós aqui, em algum momento nesse mundo caído, a gente tem marcas profundas na nossa alma, seja de familiares, seja de líderes, seja de amigos, dentro da igreja, mas fora da igreja, e que doem bastante. E talvez para alguém que está machucado, a cura não seja olhar para dentro de si, se fechar no seu sentimento e dizer ninguém me ama, ninguém me quer, né? Porque a gente tem essa cultura hoje da vitimização. Geralmente você procura alguém, um especialista, ele vai dizer assim, olha para o seu sentimento e deixa ele te definir. Mas o que nos define é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que não deixe brotar em você nenhuma raiz de amargura. Ou seja, nós precisamos lidar com os nossos traumas. Nós precisamos lidar com as nossas amarguras. E o perdão de Deus é o que gera esse novo começo. Ou seja, a gente tem que olhar para a ferida, tem que olhar para aquela marca e dizer, está doendo, mas eu preciso tratar. Enquanto você encobrir, enquanto você jogar um cobertor e deixar aquilo ali abafar, só vai piorar, gente, só vai infeccionar, só vai gerar mais ruptura. Você precisa encarar os seus traumas, as suas dores, as pessoas que te feriram e semear perdão. Quando você faz isso, você se liberta.
E aí, uma coisa que eu lembrei que o pastor Tiago Matos também falou numa das séries: quando você fica amargo, é como você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Ou seja, a amargura é isso. Você está lá segurando aquele sentimento, ressentido, triste, e esperando que o outro sofra. Mas quem está sofrendo é você. Você tomou o veneno e está esperando que o outro é que morra. Então a gente precisa lidar com isso aos pés da cruz. Jesus, quando foi atacado pelos seus, ele olhou e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então assim, em Cristo a gente percebe uma perspectiva de perdão, uma perspectiva de compaixão. Ele olhava para quem estava acusando e diz: perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Né? E em Atos, Estevão tem uma perspectiva como essa também, né? Ele olha para aqueles que estavam jogando pedra nele, olhando para os céus, vendo Jesus e dizendo: Jesus, perdoa. Então, nós seremos agredidos, nós seremos ofendidos, nós seremos cancelados. Bem-vindo à vida real. É bem isso, né? Fura a bolha, né? Mas a gente precisa lidar com isso, com o perdão. É o caminho bíblico de reconciliação, de aproximação, de unidade. E interessante que o perdão, para quem colocou a fé em Jesus, é algo que deve ser experimentado, recebido. Nossa relação com Deus é curada porque nós somos perdoados. E aí a gente poderia citar N textos do Novo Testamento que apontam para uma responsabilidade. A responsabilidade de quem colocou a fé em Jesus é reproduzir o perdão nas relações. Então a responsabilidade é: se você foi perdoado, perdoe quem te ofendeu. Se você foi perdoado por Deus, você não pode reter perdão. Então a expressão talvez aqui prática é: você se torna responsável por perdoar aqueles que feriram você. Só que, quando a gente está falando de confiança, a confiança, ela não é uma responsabilidade apenas pessoal. Ela é uma possibilidade que pode ser construída de novo, depois de uma ferida, depois de uma traição, se e somente se o arrependimento e o reconhecimento do pecado for mútuo. Então, eu perdoo quem me feriu, mas não necessariamente caminho com essa pessoa até o final, se ela continuar me ferindo. É minha responsabilidade viver uma liberdade e falar assim: não, está tudo certo, porque Deus me perdoou, eu não vou exercer vingança contra você, está perdoado, está tudo certo. Mas a confiança é um processo que é construído, se perde muito rápido, inclusive. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Efésios, eu tenho o texto aqui, Mateus 18:15, Jesus diz assim: olha, se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o erro. Aí entra condicional: se ele ouvir você e reconhecer o erro, você ganhou um irmão. Mas é se. Então a gente tem uma dinâmica que é uma responsabilidade para a gente cuidar dos nossos relacionamentos através do perdão, mas confiança é um processo de construção. Porque senão a gente perdoa quem está ferindo intencionalmente, causando confusão dentro da igreja, na nossa família, e a gente vive um ciclo vicioso de ferida, de confusão, porque a justiça nunca é estabelecida e a gente nunca cuida das nossas relações com esse olhar mais sério. E outro dia eu lancei uma caixinha de perguntas e uma pessoa perguntou algo bem parecido. Aí eu falei assim para a pessoa: existe uma maneira de você perceber, pelo menos, com quem você está lidando? Aí eu falei: vou te dar uma pista, são 3. Todo homem de Deus verdadeiro, ele precisa ter 3 coisas: o ethos, o pathos e o logos. Olha o grego aí. Essas 3 palavras, essas 3 palavras no grego, ela precisa ser percebida, principalmente na vida de um pastor. Por quê? O que é o ethos? O ethos conecta com a ética, já vem ali a raiz, é o caráter, a integridade, certo? Aí o pathos significa sofrimento, dor, só que eu levo para o lado da emoção, da conexão, da empatia, do altruísmo, certo? Então o líder também que não tem isso, é difícil, porque Jesus era assim, a gente tem que ser a medida do varão perfeito, olhar para ele. E a última coisa que hoje também tem extremos, né? São pessoas
ou muito preparadas ou nada preparadas, que é o logos, o conhecimento, a técnica mesmo, saber pregar, saber liderar, né, correr atrás de se aperfeiçoar e tudo mais. Então, essas 3 coisas é algo que fica de dica, né, para quem quer buscar ou está procurando a como, né, quais são as evidências de que aquele líder é saudável, aquela liderança é boa. Integridade, empatia e conhecimento teológico, porque não adianta também o cara ter só conhecimento teológico e não ter caráter. Tá cheio de pastor aí com teologia que não tem caráter, destruindo família, destruindo igreja, destruindo tudo. Sim. Né? E não adianta ter uma só das coisas, ter as 3 é um sinal muito positivo de saúde, né, espiritual. Se a gente considerasse que essa expressão está sendo usada cada vez mais, né? Como confiar em alguém, como confiar numa igreja depois que eu fui ferido pela igreja, talvez num nível mais periférico dessa conversa, porque de fato tem muita gente ferida por razões muito complicadas. Eu acho que vale uma dica, um conselho, para a gente tomar cuidado com a generalização, do tipo, fui ferido pela igreja. Tá, pera, quantas igrejas existem no Brasil hoje? Quantas igrejas existem no mundo hoje? Dentro desse grande universo do que é a igreja de Jesus, pode ser que você tenha sido ferido por uma pessoa que estava na igreja, mas que não necessariamente era igreja. Então, eu acho que vale essa consideração. Às vezes a gente tem a igreja também como um alvo fácil. E a gente está, não, eu estou indo embora porque eu fui ferido pela igreja. Mas pode ser que o que você está chamando de ferida foi alguém que chegou para você e falou, viu, estou vendo um sinal aqui na tua vida que pode te levar para um caminho de decadência, de consequência, e aponta o erro e a pessoa, eu fui julgado. Aí sai falando por aí, eu fui ferido pela igreja. E é muito legal que eu lembrei um insight aqui, eu lembrei de Neemias, quando Neemias chega, né, para fazer a obra, né, ele está em outro lugar, chega para fazer o que Deus deu para ele fazer. E o que é legal? A postura de Neemias tem que ser a nossa. O que ele falou? O pecado desse povo é o meu. Ele assumiu aquilo que não era dele. Sim. Matou no peito, saiu jogando e tipificando Cristo. Sim. Pegou o pecado que não era dele sobre Abraçou. Ele. Então o nosso papel é: a igreja te feriu? Perdão. Né? Então a gente tem que assumir, não, nós somos igreja. Nós não podemos, a culpa foi deles lá, então não. Terceirizar uma responsabilidade de algo real que aconteceu. Eu acho que isso é algo que a gente precisa ter, essa postura. Não, legal. Se a igreja te feriu, nos perdoe. Né? Mesmo que foi em outra igreja local, em outro contexto, enfim. Mas infelizmente existem pessoas que representam Jesus muito mal. E lobos no meio de toda a igreja também. Que o que deixa a situação ainda mais complexa. Massa. Pergunta para o Tiago: existe um tamanho ideal de uma igreja para que as pessoas possam experimentar unidade e relacionamentos autênticos? Se sim, qual? Se não, justifique biblicamente. Quem mandou essa aí, mano? Se vira aí, ó. Se a gente disser que tem um tamanho ideal, a gente vai correr um grande risco de colocar um teto naquilo que Deus está fazendo ou pode fazer, de limitar talvez a ação de Deus, ou de simplesmente estabelecer uma perspectiva mínima mesmo, né? A Bíblia não dá para a gente um critério para a gente numerar quantas pessoas devem estar dentro de uma comunidade ou não. Então eu não vejo que é um número ideal. Eu acho que o Novo Testamento apresenta para a gente ênfases e dinâmicas para a gente entender o crescimento da igreja e a responsabilidade que o crescimento estabelece, para que a gente possa ajustar as coisas para que a nossa comunidade não fique simplesmente inflada e os relacionamentos fiquem superficiais. E qualquer número que a gente colocar aqui nessa conversa, talvez para a gente faça sentido na nossa experiência. Se a gente for para Indaiatuba agora na rede, não sei quantas mil pessoas só como voluntários, é uma igreja enorme, mas eles estão ajustando as coisas para que hajam núcleos de relacionamento. Então assim, eu acho que quando a gente olha para Atos primeiro, claramente a gente vê o avanço da igreja.
a gente vê a expansão da igreja. Tem esse movimento. Avanço, expansão e mais do que isso, a gente vê crescimento numérico sendo estabelecido de maneira clara nos registros. Tinha 120, de 120 foi para 3.000, de 3.000 foi para 5.000, e a igreja está crescendo. O desafio é óbvio, né? Para a gente estabelecer relacionamento profundo num grande número de pessoas, é cada vez mais desafiador. Agora, se eu disser assim, não, a igreja não pode crescer mais do que X pessoas, eu estou limitando a missão da igreja, porque ela pode crescer e ajustar a sua estratégia, talvez plantando outros espaços, inaugurando outros ambientes, talvez dividindo a igreja no meio, fazendo encontros em horários diferentes. Tem muitas maneiras pelas quais a gente pode trabalhar o crescimento sem comprometer a essência da igreja dentro da perspectiva dos relacionamentos. Então, claramente em Atos a gente vê avanço, expansão e crescimento numérico. Aí em 1 Coríntios a gente vê o apóstolo Paulo dizendo, é Deus que dá o crescimento. O crescimento vem de Deus. Uma igreja que está pregando o evangelho, ela precisa discipular novas pessoas, precisa cuidar dessas pessoas para que elas aprendam a fazer discípulos também. Então, o ciclo de crescimento é esperado. E aí, em Efésios, eu separei o texto, capítulo 2, 19 a 22, a gente vê essa dinâmica de crescimento ilustrada. Olha só. Assim, nós já não somos estrangeiros, somos membros de uma família, chamada família de Deus. Nós estamos sendo edificados, construindo sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra, no qual todo edifício bem ajustado, bem unido, cresce para o Senhor, no qual também vós juntamente estão sendo edificados para que Deus habite em vocês e haja através de vocês. E a expressão bem ajustado é proximidade. Então, não dá para cravar o tamanho ideal de uma igreja, mas a essência dessa igreja precisa ser avaliada e a qualidade dos relacionamentos precisa ser avaliada para que as estratégias sejam ajustadas, para que haja proximidade, pastoreio, aconselhamento. E se chegar em algum momento em que não há mais como fazer isso, a igreja precisa ter coragem e se dividir. Tanto é que em Atos a perseguição espalha a igreja, ela está crescendo assombrosamente. De repente perseguição, ela é espalhada, o conforto acaba e de repente o evangelho começa a chegar em outros lugares. Então é complexo de estabelecer uma métrica nessa resposta. Considerações? Eu acho que a pessoa que coloca uma pergunta como essa, ela está lidando com um desafio prático, que crescimento ele fere a unidade. Então muitas vezes comunidades que crescem de forma exponencial, a unidade do corpo ela pode ser perdida. Sim. E é uma realidade mesmo. Se a gente fosse olhar em Atos, esse crescimento lá em Atos 6, dando um spoiler já da semana que vem, ele ocasionou o quê? Um problema ali entre as viúvas gregas e as viúvas judias. Então assim, o cobertor ficou curto. Alguns estavam sendo privilegiados e outros não. E aí a igreja com isso teve que lidar da seguinte maneira: primeiro, descentralizar ações, ou seja, delegar. Os apóstolos olharam e falaram assim, olha, a gente não dá conta, a gente precisa de mais líder. Então uma igreja que se preocupa com unidade, se preocupa também com multiplicação de líderes. Ou seja, a gente não consegue, um pastor só não vai cuidar de 1000 e preservar a unidade. A igreja ela vai se limitar, por quê? Porque uma pessoa só não consegue cuidar de sobrecarga. Todos. Sobrecarrega. E além disso, um segundo ponto é a questão da gente selecionar bem as prioridades. Então, ali eles delegam por quê? Porque eles sabiam que tinha coisas que não dava para abrir mão. Então, a igreja que cresce, ela também tem que priorizar. Se nós somos uma comunidade, nós priorizamos relacionamentos. Nós priorizamos pequenos grupos, nós priorizamos conexões. A nossa igreja cresce, mas isso não vai afetar o nosso relacionamento autêntico, desde que a gente priorize isso. Olha, é um foco, é a nossa missão. Então a igreja que entende essa importância, ela permanece independente do número. Pode ter 100 pessoas e pode ser a maior bagunça. Cara, eu já vi comunidades de 30 pessoas, 15 de cada lado, tretando por causa de questões. O copo então, do café. Não é o tamanho que define a unidade. O que define a unidade são as prioridades. O que vocês querem ser como igreja? E aí você tem ajuste nesse sentido. João Calvino, ele dizia que as igrejas, elas
quando estão saudáveis, crescem não só numericamente, mas também em graça, favor, bênção. Precisa haver esse movimento de harmonia também, mesmo no meio das confusões, dos desafios. A igreja saudável cresce. O corpo humano não, ele foi feito para se desenvolver. A Laurinha tem que crescer. Se ela não crescer, tem alguma coisa errada no processo. Mas precisa de cuidado no crescimento, porque senão, se o vaso estiver pequeno, a planta... E eu acredito muito também, trazendo aquele momento em que Moisés estava com essa dificuldade e Jetro, né, dá o papo ali. Cara, tu precisa delegar. O meu Jetro é o Ricardo. Tá certo. Tem que ouvir os mais velhos aí, né? Fazendo a mentoria de liderança, de gestão com ele, cara. Então, Então, olha só. Moisés já tinha vivido quanta coisa com Deus já. Precisou vir alguém com uma visão diferente e falar: você vai morrer se você quiser fazer tudo sozinho. Estava falando isso, cara, abre o seu olho, delega, levanta líderes. E aí, esse é o nosso papel, esse não é o papel de Deus. O nosso papel é treinar. Qual que é a função de um pastor? Capacitar os santos, treinar as pessoas. E a gente não vê, a gente vê pouco isso, entende? Aí, talvez, uma coisa que a gente pode até pensar é se uma igreja cresce sem sinais, sem graça, como você acabou de citar, Calvino, não é crescimento, é inchaço. Sim, evento. E isso daí, é furada. Evento. É furada, isso passa, né? É igual acampamento, lembra? Crente que fica de acampamento em acampamento não cresce. Sim. Né? Porque não vem para a realidade da igreja, fica lá em Nárnia. Acampamento é Nárnia, acampamento é Nárnia. O cara vai lá, uau, né? Chapa no espírito, né? Como os caras falam. Aí volta para a realidade, é problema, é BO, é o capeta tribulando a gente. E aí para onde que a gente vai, né? Então esse é o caminho. A gente tem que olhar para os sinais. Uma igreja, de fato, ela cresce quando ela tem sinais, quando a gente percebe Deus agindo e assim por diante. Legal. Ô pastor, sabe quando eu vim pra Multi, o pessoal falou: não, cara, igreja pequena, é gostoso, né, velho? Você vai ver quando crescer, velho, vai ser igual onde você tá hoje. Vai pra você ver como que é o pensamento da galera, né? Tipo, que é justamente isso que a gente tá... ouviu muita coisa do tipo também: não, eu tô pensando em ir pra Multi porque eu não gosto de igreja grande. E aí eu tive que falar: mas irmão, a gente tá em Campinas, uma cidade gigantesca, a região metropolitana. Se a Multi não crescer, a gente tem um problema. Porque a gente tem que alcançar pessoas. E o que começou pequeno lá no apartamento, na sala do nosso apartamento em casa, hoje agora, cara, a gente olha, tem uma frequência de 70, 80 pessoas por celebração. Não cabe na minha casa. A igreja cresceu. Se eu falar: não, eu quero um grupinho aqui em casa para a gente ler a Bíblia gostoso, orar. Vira clubismo, né? É um fim em si mesmo. Então, a gente se desconecta da utopia e olha para a obediência também dentro do propósito. Deus nos chamou para fora dos nossos interesses pessoais. O significado da igreja lá é chamados para fora. E muitas vezes as pessoas entendem isso errado, do tipo: eu não vou ficar na igreja porque eu já sou igreja na minha família, no meu trabalho, na minha empresa. Não. Você é chamado para fora dos seus interesses, pensando nos interesses de Deus e nos interesses comuns. Comunidade. Eu sou chamado para viver e para ser igreja. Aqui, entre nós e para além de nós. Nós somos pessoas que nós estamos vivendo um grande exílio. A Bíblia toda fala disso. Sim. Imagina se Neemias ficasse em Suzã, se Jesus ficasse na glória. A questão que a gente aprende com esses caras é o seguinte: quando que a gente vai se encarnar no mundo? Né? Então, o desafio que eu vejo também é que as igrejas estão embolhadas, né? Numa doma. E enquanto essas igrejas ficarem nessa bolha, não há crescimento, não há expansão, não há Deus fazendo. Eu vi um vídeo ontem, né, do filho do Costa, Ricardo Costa, um amigão, professor de seminário, e os caras estavam orando na rua, cara, orando com uma mulher lá, botou a mão na perna da mulher. Você viu isso aí? A mulher orou lá, cara, falou: em nome de Jesus, tal, levanta aí, põe a mão na perna, tal, e Deus curou. Então assim, a gente precisa ter mais essa ousadia. Sim. Parar de ter medo, ir para cima, fazer. São sinais. O que Jesus falou, né? Lá, grande comissão: pregai o evangelho, forma discípulos, sinais, maravilhas, expulsar o capeta da turma, orar para Deus curar.
é isso aí. Aconteceu isso lá, cara, num pequeno grupo. Aí os caras falam, na igreja presbiteriana, sim, velho, acontece. Lá no apartamento, lá, capeta lá, né? Sai em nome de Jesus e sai, velho. Quando eu estava na onda também, a gente orou para uma mãe de um amigo nosso lá, Deus curou ela. Então a gente tem que levar a sério, porque o Espírito Santo está conosco, está com a gente. Então ele habita em nós. E o importante é a gente perceber isso dentro da igreja e orar por isso, cara. Orar para Deus. Hoje eu preguei na igreja e falei exatamente isso. Eu oro para Deus, para o capeta manifestar mesmo, para a turma ver que existe, para Deus curar pessoas, para a gente ir para cima. Porque a gente fala muito, as portas do inferno não vão prevalecer. Então peraí, porta é defesa, não é ataque. Quem vai para cima é a gente, não é o inferno. Sim. Então a gente fica aqui recuado, igreja é QG, mas a gente tem que sair do QG. A gente vem aqui, aprende e vão para a guerra. Sim. Então eu penso nesse aspecto aí. Eu lembrei de uma passagem onde Jesus leva, né, Pedro, Tiago e João para o monte, e lá eles têm uma experiência, né? Cara, aquela experiência é tipo assim, Elias, Moisés, a referência da lei, a referência dos profetas, e aí o Pedro, né, como sempre, tem uma grande ideia. Jesus, bora fazer um acampamento, bora fazer uma cabana, vamos, né? Colocar umas luzes aqui, uns muros. Porque para ele, aquilo que estava acontecendo ali, vamos voltar para lá, para quê, né? Vamos ficar aqui no monte. Temos Jesus, temos Elias, temos Moisés, precisamos de mais nada. Exato, e a galera que quer viver em Nárnia, né? A galera que quer de evento em evento, doses e doses para você talvez se manter a sua espiritualidade. Mas a grande verdade é que Deus está em missão. E a missão da igreja, ela começa do domingo e ela termina no sábado. E aí, de novo, de domingo a sábado, é o tempo todo a igreja vivendo essa missão. E não só tendo uma experiência, sentindo um arrepio, vendo alguma coisa e, nossa, que da hora. E aí a pessoa não se move, não promove, não faz aquilo que Jesus quer que ela faça, né? A gente teve uma série, lá no outro espaço ainda, a gente estava dentro do seminário, a multi estava sendo plantada lá, e uma das últimas séries de mensagem que a gente desenvolveu foi Efeito Dominó. A gente estava falando do efeito que a nossa vida experimenta quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais peças elas vão encontrar esse efeito de movimento a partir da primeira peça. E a gente foi desafiado a pensar que na nossa fé, na nossa perspectiva, o domingo é o primeiro dia da nossa semana. É quando a gente vem e se prepara para entrar na segunda-feira como o segundo dia da semana. Porque a gente tem uma semana para viver, para compartilhar a fé, para testemunhar, para desenvolver relacionamento. E a nossa semana é a consequência do nosso ajuntamento no domingo, que deve produzir um movimento intencional. Massa. Agora uma pergunta para os nossos pastores, Tiago e João. Como a multi enxerga o discipulado e qual a importância dele na unidade da igreja? Vamos traduzir discipulado primeiro para quem está na internet, talvez. O que é discipulado? Discipulado é um processo de amadurecimento, processo de transformação, processo onde você deixa de ser quem você é e se transforma segundo a imagem de Jesus. Ser parecido com Jesus e fazer o que Jesus fez. Exato. É um processo de aprendizado. E esse é um grande paradigma, porque hoje muita gente confunde discipulado com curso, com preparação para batismo, com evento. Tipo assim, cara, eu fiz um discipulado com meu pastor, foi massa, mas agora eu não estou mais em discipulado. E a gente tem que olhar para discipulado. Exato. Não, eu li uma apostilinha aqui e eu já estou discipulado. E a gente tem que olhar mais para discipulado como um processo. No momento que você se converte, que você, como Jesus diz, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue, você está num processo de discipulado. Sim. E esse processo só termina ou quando ele te promove ou quando ele vem para nos buscar. Senão não acaba o discipulado, né? Então a gente tem essa visão de que, cara, discipulado é ser transformado segundo a imagem de Jesus. E isso é um processo. Não importa quantas apostilas você acabe, termine, não importa os cursos, o que você vai usar como estratégia para gerar tudo isso. A gente vai ter que gerar programa, vai ter que gerar estratégia, método talvez, mas o discipulado é um processo que dura a vida, né? E a ideia é que na igreja o discipulado ele seja cultivado
através de relacionamentos intencionais. Autênticos. Relacionamentos. Então, qual que é o papel do discipulado na Multi? Promover relacionamentos que te levem a amadurecer de alguma forma. Se você não tem um relacionamento intencional com alguém que se parece com Jesus e você não está se parecendo mais com Jesus à medida que você se relaciona com essa pessoa, você não está sendo discipulado. E talvez uma questão que nós estamos lidando nesse momento, nessa fase da igreja, que é uma transição. No início, a gente tinha uma facilidade muito grande de gerar discipulado através de café com o pastor. Eu sentava, conversava com as pessoas um a um, e a gente ia trilhando essa jornada de relacionamento. Chegamos num ponto em que nós temos 80 pessoas circulando na Multi. Se eu marcar um café com cada pessoa no mês, são 80 cafés. Eu tenho um problema financeiro para bancar café. Chama o Vagnão. Oi. E para além disso de tempo, porque eu vou entregar algo para a igreja que talvez pertence à minha relação com Deus. Vai sair de algum lugar esse tempo. Vai sair do meu casamento, vai sair do meu tempo com a Laura. E a gente está num grande desafio agora, uma fase de transição. Nós já não somos a igreja que éramos há um ano atrás. E diante desse novo momento, o nosso desafio é consolidar na igreja essa consciência de que discipulado tem a ver com oportunidades em que eu estou me relacionando com gente parecida com Jesus. E com as oportunidades que a igreja oferece de maneira geral. Eu sou discipulado quando eu sento para ouvir o João pregar. Estou ouvindo ele pregar, eu estou absorvendo conhecimento, estou olhando para a vida dele, conheço o casamento dele. E eu sou discipulado nesse processo. Quando eu estou no meu pequeno grupo pequeno, GP da Multi, eu estou sendo discipulado. Eu estou discipulando. Existem muitas oportunidades e ambientes. E nesse momento de transição, o nosso anseio é que o grupo pequeno se torne o grande espaço, né, de potencializar amadurecimento nos relacionamentos na igreja. E o discipulado 1 a 1, 2 em 2, 3 em 3, ele vai ser reservado para a capacitação de novos líderes. A pegada do Jetro com Moisés. Você precisa levantar líderes para cuidar das pessoas à medida que a igreja cresce. Então, esse é o nosso grande desafio a partir de agora. Sim, e complementando até, quando a gente traz as nossas crianças e elas vão para o espaço lá do Multicare, aquele tempo é o tempo de discipulado. Delas também. Intencional, onde elas se conectam umas com as outras e onde elas se conectam com Deus e com Jesus. Quando os voluntários estão servindo aqui na Multi, cada área de serviço eu tenho um líder. O líder é um discipulador. Porque a gente não está só apertando o botão, a gente não está só fazendo uma tarefa, a gente está convivendo e promovendo a missão que Deus nos deu. E nesse processo eu estou sendo liderado, sei lá, dá um exemplo, pelo Tiagão ou pelo Ricardo. Eu estou tendo acesso à vida deles, ao compromisso deles com a igreja, com Jesus. Eu posso beber dessa oportunidade. Vida na vida, né? Você pega o modelo de Jesus, Jesus chamou os 12 para andarem com ele. Eles caminhavam, eles conversavam, eles faziam coisas juntos, comiam juntos, dormiam juntos. Não era só um encontro na semana para a gente ter um tempo de estudo bíblico, né? Então a gente precisa transpor o nosso discipulado a esse modelo meramente de evento, de encontro só. Exato, a gente tem que gerar oportunidades de vida na vida, oportunidade de você ir na minha casa, de eu ir na sua casa, da gente compartilhar a vida, compartilhar os dilemas, os problemas. E o GP é uma baita oportunidade, né? Ontem até a gente estava no nosso encontro lá em Paulínia e a gente teve a oportunidade de descobrir coisas que até então estavam veladas para o grupo. Então, por exemplo, ninguém sabia que o Vinícius, que vem aqui, a Natália, ele é meu cunhado, ele é irmão da Lari. A galera ficou, quê? Eu achava que era seu irmão. Não, é irmão da Lari, né? E outras coisas mais que a gente foi descobrindo. Então quer dizer que o outro Vinícius é irmão do Rony? É irmão do Rony. E tinha uma galera que ainda não sabia. Então, perceba assim, são coisas óbvias, mas que num processo de relacionamento, a gente começa a descobrir, conhecer o outro, a dificuldade, a luta, o testemunho. A gente pode se engajar durante a semana em oração. Sim. Então a gente precisa ampliar de fato a nossa visão de discipulado, né? Para que a gente de fato aproveite cada ambiente da igreja e cada oportunidade para crescer segundo a imagem de Jesus. Vamos aproveitar para dar um oi para o Góis e para a Maiara. Eles não estão aqui. Maiara está lutando contra um câncer.
fez uma cirurgia, agora passando por um processo de quimioterapia, lidando com uma série de questões que estão deixando ela em casa isolada. Mas como tem sido inspirador ver o compromisso deles com o amadurecimento da fé deles com a igreja. No GP, nós estávamos em casa, eles não estavam lá, porque ela estava isolada depois da radiação que ela geriu e tal. E eles participaram, fizeram questão de participar do GP por videoconferência, videochamada. Estavam junto com a gente. Maiara, Góes, nós amamos vocês. Vocês são um exemplo para a gente. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho com o pessoal lá dos bastidores. Como é que a gente está de tempo? Top, então a gente está chegando para as últimas 4 perguntas e a gente vai ser um pouco mais dinâmico para encerrar esse tempo. Massa? Vai fazer as últimas 4? Pode fazer. Tá da hora até agora, mas essas últimas aqui, a galera caprichou, hein? Brunão, até quando devo lutar por unidade em relacionamentos que continuam apresentando tensões? Desistir é uma opção no contexto da igreja? Galera caprichou. Eu acho que, assim, é uma pergunta genérica, né? Acho que a gente sempre tem que olhar para Cristo. Se a gente fosse pensar em cada unha encravada que a gente tem, a gente desiste de Jesus, né? Ele não desistiu da gente. Agora a gente tem que olhar para o seguinte aspecto. Existem pessoas, aí eu falo de pastor para ovelha, né? Existem pessoas que às vezes estão no nosso meio e não quer ser pastoreada, é rebelde, espírito de rebeldia, não tem o mesmo espírito, o joio. E aí o pastor tem que buscar esse discernimento no espírito, perceber quem é e não dar moral. Às vezes a gente gasta energia com gente que não está nem aí com a igreja, não está nem aí com o propósito da igreja, não está a fim de caminhar com a gente, é só oba-oba, como a gente costuma dizer, né? Então a gente tem que buscar esse discernimento e parar de gastar energia que a gente poderia estar investindo em outros discipulados, em outras pessoas, na missão. Então eu penso nesse aspecto humano, sabe? A gente é limitado, cara. Não tem como a gente abraçar o mundo. Por isso que Jesus chamou 12, inclusive. Então eu acho que a gente tem que olhar bem para o contexto. Cada caso é um caso. Mas do ponto de vista de não desistir de alguém quando essa pessoa está afim, eu acho que aí a gente tem que pedir força para o Espírito Santo e ir de encontro com a pessoa, né? Acho que ninguém é descartável nesse aspecto. Não existe. Sim. Tem um caso na Bíblia de alguém que estava nesse ponto, né? O João Marcos. Ele pisou na bola com o Paulo e pro Paulo, cara, alguém super sistemático, acabou. Pisou fora, não quero mais você. E o Barnabé ali, sempre no seu papel de coadjuvante, ele olha pro João Marcos e ele consegue perceber coisas a serem trabalhadas. Ele é o encorajador. Não desiste. O encorajador. Exato. Ao ponto de que lá em 2 Timóteo, quando Paulo vai mencionar alguns líderes lá, ele fala assim, olha, traz Marcos, ele me é útil. Então, esse é um exemplo de alguém que pisou na bola, de alguém que errou, de alguém que, ao que tudo indica, cara, não estava pronto para sofrer pelo Evangelho, para enfrentar todas aquelas barreiras, obstáculos, mas que alguém que, uma vez que alguém colou nele, o encorajou, trabalhou, discipulou, poxa, se tornou uma ferramenta útil e escreveu o Evangelho de Marcos. Então, assim, é um baita testemunho, né? A vida de Marcos também. Talvez uma linha para a gente enxergar melhor a diferença entre os dois casos que foram colocados existem pessoas que são imaturas, que vão causar confusão e problema, que vão desistir, vão ter baixa resiliência, e para essas pessoas imaturas é necessário estender graça, oportunidade, misericórdia. Mas existem outras pessoas que não são só imaturas, elas são rebeldes. Isso aí. Elas estão causando confusão, problema, estão consumindo tempo dos seus relacionamentos. E aí, em nome de um amor pelo próximo, a gente desconsidera o amor a Deus. Deus diz assim, olha, tem algumas pessoas que, cara, não dá para continuar caminhando não. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, ó, entrega o fulano pro diabo. Coloca para fora da igreja, justamente. Porque, velho, tá causando confusão. Nem do lado de fora da igreja tem tanta confusão como tem aí na igreja de Corinto. Então, entrega esse cara. Se ele não quer caminhar com vocês, deixa para lá. Eu lembrei de um outro texto
de Paulo também, né? Era para ser mais dinâmico. Perdão, Entrega pro desculpa. diabo. Não, mas isso é bom. Que ele fala assim: advirtam os ociosos, encorajem os animados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Então, assim, nesse ponto, né, dessa questão, a gente tem que exercer a paciência com todos. Sim. Mas vai chegar um momento no processo em que a pessoa e a postura dela vai definir se a gente continua caminhando ou se a gente abre espaço para a pessoa. Exato, e aí vai com Deus, né? É o filho pródigo, vai, esbanja e vai embora, né? Legal. Uma outra pergunta para o Brunão: quais seriam os sinais de alerta que poderiam me ajudar a identificar um relacionamento tóxico? E como lidar com relacionamentos tóxicos dentro da igreja? Vai, só pelo Espírito, não tem outro jeito não. A vontade que eu tenho é de socar muita gente. É verdade, cara. É o que a gente estava falando. Quando a gente identifica a maçã podre, aí entra a nossa postura de firmeza como líder. Se a gente não lidar com o problema, ele vai aumentar. Então, acho que... E a gente vai entender, à luz da palavra, sempre, né? Pelo fruto, a gente conhece a árvore. Então, a gente vai perceber quem é tóxico, porque ele vai gerar um fruto amargo, né? Tóxico. Então, a partir daí, a gente já começa a ter, né, esse discernimento com quem a gente está lidando. E aí é o caminho, né? E aí é só pelo Espírito, não tem jeito, cara. Confronto na palavra, Mateus 18, a gente volta para Mateus 18, né? Caminha, chama, conversa. É rebelde? Chama, testemunha, senta, conversa. É rebelde? Tchau, procura outra igreja, aqui não é um lugar para você, porque você não quer. Você está sendo claro para nós que você não quer caminhar com a gente, você não quer ser pastoreado, você não está pronto para ser submisso, você não aceita liderança, você não entende o que é hierarquia. E na Bíblia sempre teve isso. Chegou um momento que Cristo ficou sozinho, lembra? Aí Pedro começou a 9 horas também. Pedro, você quer ir? Vai, vaza mesmo. Aqui que Pedro fala: para onde eu irei? Para onde eu irei? Então, cara, é isso, não tem muito, né? Talvez uma marca, para além da nossa linguagem dentro da igreja, que pode ajudar as pessoas a identificar um relacionamento tóxico, seja culpa. Relacionamentos que produzem fardo, culpa o tempo todo, você se sente sugado. Sim. Cara, nada daquilo que você entrega, daquilo que você faz é suficiente. Você está sempre, sentindo que você está devendo algo para alguém. Ou relacionamentos em que você se encontra tentado a ficar provando algo para as pessoas. Relacionamentos tóxicos. Abusivo, né? Abusivos. A pessoa começa a limitar. Culpa. Você não pode ir na casa do João, hein? Você não pode fazer isso. Você não pode visitar a igreja tal. Você não pode ler o livro tal. Controle, outra marca. Isso é tóxico, isso é uma evidência clara. Tem que cortar. E tá cheio de igreja assim, infelizmente. Próximo. Uma pergunta para os três: como devo reagir quando alguém não está sendo autêntico comigo? Ou quando na frente age de um jeito e por trás age com a falta de autenticidade? Vai lá, João. Manda fogo. Eu acho que a gente pode caminhar com essa pessoa da seguinte maneira: se ela não está sendo autêntica, se ela não está sendo franca, ou se ela tem vestido máscaras, né, tem performado na sua frente de um jeito, mas fora tem tido outra atitude, você trabalha naquilo que falta com ela, ou seja, franqueza, autenticidade. Chega, confronta e fala: fulano, é isso, isso e isso. Ponto. Porque às vezes a gente tenta combater o mal com o mal. E a Bíblia fala: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, se falta luz, joga a luz. Traz para uma conversa, põe a palavra, expõe o erro biblicamente, fala assim: olha, a Bíblia diz isso. O que você tem a dizer a respeito disso? E aí, coloca na parede. Não tem muito o que a gente fazer, né? Se a pessoa não quer ser honesta com ela mesma, na verdade é um auto-engano, né? A pessoa, ela está achando que está numa determinada posição, está enganando. E a gente vê o caso de Ananias e Safira, né? De Deus não se zomba. Então, tudo que a pessoa semear, ela vai colher. Então, ela pode enganar o pastor, principalmente o pastor de jovens. A galera acha que engana, que não está fazendo nada de errado. Gente,
no fim das contas, todos nós estaremos diante de Deus. Então, pregar a verdade para aquele que vive a mentira, acho que é a maior forma da gente combater. Então, mostra a verdade nua e crua, é isso aqui. A palavra de Deus diz isso. E aí deixa a pessoa se resolver. Um outro antídoto para isso seria trabalhar ainda mais a sua integridade. Porque às vezes as pessoas estão olhando para a sua vida e enxergando coisas que estão desconectadas da integridade. E elas não têm coragem de falar com você, mas estão compartilhando isso com outros. E a gente precisa distinguir o que está sendo dito por outras pessoas a meu respeito quando eu não estou presente. Isso tem relação com a minha reputação, com o meu testemunho. A opinião alheia nós não controlamos, mas dentro do ambiente da igreja é importante que a gente tenha esse senso. O meu testemunho importa. Então, o que está sendo dito é verdade? Se é verdade, trabalhe a tua integridade. Se é mentira, você não tem controle. Continue trabalhando a tua integridade para que a tua vida possa mostrar quem você é, o que você crê, para onde você está caminhando. E a verdade, em algum momento, ela vai aparecer. Tive uma experiência, quando eu estava com uns 17 para 18 anos, um relacionamento numa outra igreja que foi extremamente tóxico, e eu ainda não estava no seminário, era um líder que exercia influência sobre mim. Cara, espalhou uma série de boatos a meu respeito. E de repente, quando a gente ficou sabendo em casa, eu desmoronei, falei, cara, mas eu nunca disse isso, eu nunca fiz isso. E era uma coisa real mesmo, foi espalhado a meu respeito uma mentira. E eu lembro conversando com meu pai, falei, não, eu tenho que ir lá falar pro cara e tal, e eu sei lá, eu vou lá conversar com o fulano para a gente resolver isso agora. E eu lembro que meu pai graciosamente falou, olha, quais são as consequências do que falaram? A gente mediu as consequências, não era algo tão grave. Meu pai falou assim, Tiago, deixa Deus cuidar da situação. Entrega a tua reputação a Deus e deixa Ele cuidar. E depois de 5 ou 6 anos, eu recebi um pedido de desculpa. Falei, cara, eu nunca fui lá e pum. Uou. Massa, então me diz as consequências. Se é algo grave, vá. Se é algo que não te compromete, é uma mentira, é uma distorção, continua trabalhando a tua integridade. Teu testemunho vai falar mais alto. Pergunta para o João. Como devo equilibrar sinceridade e autenticidade? Existem diferença entre esses dois conceitos? Aquele tipo, eu falo tudo que eu penso. Isso é uma qualidade. Abre a Bíblia, João. Sinceridade, né? Boa. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Mas no Sermão do Monte, a gente tem ali uma descrição de uma das bem-aventuranças que Jesus fala, né? Felizes são os puros de coração, pois eles verão a Deus. E a ideia ali de pureza é essa singeleza, sinceridade, transparência, ou seja, de alguém que não tem rupturas, não tem fenda, alguém que é o que é. Você olha para a pessoa e você enxerga ela, né? E no tempo que a gente vive hoje, a gente vive um tempo de fake news, um tempo de perfis falsos, um tempo onde você planta um negócio na rede social que é totalmente desconexo com a vida real. É um tempo de recorte, né? Então, hoje as pessoas elas postam partes da vida, fragmentos, e aí a gente precisa verificar se dentro daquilo que está sendo colocado existe autenticidade, ou seja, é verdadeiro, é autêntico. Porque muitas pessoas, elas acham que não, eu sou autêntico, então eu falo o que eu penso, e digo mesmo, e dou a quem doer. E na verdade, como a gente viu no caso de Ananias e Safira, a autenticidade também tem a ver com integridade, com inteireza. Ou seja, alguém que não está partido, alguém que é algo concreto, absoluto. Isso é integridade, isso é sinceridade. Então a gente pode trabalhar com esses termos de uma forma sinônima, né? Intercambiável. São coisas que se assemelham, que se conectam dentro de uma mesma perspectiva. Uma pergunta para o Brunão. Conselhos práticos para cultivar a autenticidade no namoro, noivado, casamento, principalmente pensando em transpor obstáculos e resolver tensões de maneira que agrade a Deus. Um monte de perguntas. Não, cara, o conselho prático é ler Efésios 5. O homem tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja.
Se isso for aplicado desde o namoro, vai dar bom no casamento. Boa. É isso. Não O tem que namoro- reinventar a roda. Às vezes O a namoro gente... mostra, numa pequena escala, o que vai acontecer em grande escala. E aí, na contrapartida, a mulher deve honrar o marido, que é o que fala no texto. Então, o marido, ele espera honra e a mulher espera sacrifício. Então, o que a gente não vê é homens sendo honrados, porque mulheres não veem sacrifício nos seus machos. Esse é o lance. Então, os homens são fracos, as mulheres não dão honra. Simples assim. Eita Deus, vamos encerrar o multicast. Para encerrar. Bíblia, né? Bíblia. Boa. E eu acrescentaria o fundamento, né? O homem na sua relação com Deus, de maneira saudável, replicando isso na forma como se relaciona no namoro, no noivado, no casamento, e a mulher também, porque se ela não aprende a honrar a Deus, ela dificilmente vai honrar o marido, o namorado, o noivo, seja lá quem for. E eu acho que é isso. Bom, nós temos um presente para o Brunão. Olha aí! Legal, obrigado, gente. Se abre e mostra para a câmera. Vamos lá. Uau! Uau! Novo copo? Lançamento. Novo sim, hein? copo, velho. Legal. Acertou, hein? Café. Agora você toma um café Oikos na sua casa, leva Aí pro agora movimento. precisa encher de café do Oikos aqui só e tá Top. tudo certo. Obrigado, gente. Deixa eu pôr aqui. Brunão, gratidão pela sua presença. Eu que agradeço, cara. João, tamo junto. Carlinhos, que massa. A gente vai encerrando por aqui o Multicast, segunda edição. E agora a gente vai abrir, é o privilégio de quem está aqui no presencial, a oportunidade para 3 perguntas. Então, galera na internet, Deus abençoe. Tamo junto. É nóis. Venha visitar a Multi e participar do que a gente está vivendo aqui como igreja. Massa? É isso aí. Gostou?